Um milionário, ao passar por uma área isolada, avista uma mulher sem teto segurando um bebê. Mas o que mais o surpreendeu não foi a situação dela, e sim a marca de nascença no bebê, idêntica à sua. O que essa descoberta inesperada poderia significar? A noite envolveu a floresta em sombras densas e misteriosas. Eduardo, um milionário de 32 anos, de cabelos escuros e olhos verdes penetrantes, corria entre as árvores retorcidas. Seu terno elegante contrastava com a natureza ao redor. Ele saiu para caminhar após uma discussão intensa com sua esposa recém-casada, Vitória. Enquanto tentava organizar os pensamentos, ouviu um fraco grito vindo de um arbusto próximo. Intrigado, Eduardo parou. Quem traria um bebê para a floresta a essa hora? Seria alguém em perigo? Murmurando para si, ele afastou os galhos e se deparou com uma cena perturbadora. Uma jovem, claramente uma mendiga, com roupas sujas e cabelo desgrenhado, segurava um bebê nos braços. Assustada, seus olhos grandes estavam fixos em Eduardo, que, surpreso, deu um passo atrás. A mulher, aparentando no máximo 25 anos, tremia visivelmente, enquanto o bebê, enrolado em um cobertor sujo, choramingava. Calma, não vou te machucar. Está tudo bem. Você precisa de ajuda? Posso ligar para alguém ou te levar para um lugar seguro, disse Eduardo gentilmente, tentando acalmá-la. A mulher, que ele acreditava ser uma mendiga por conta de suas vestes, não respondeu. Seu olhar, cheio de pânico, ia de Eduardo ao bebê. Foi então que ele notou algo que o deixou atônito. O bebê tinha uma marca de nascença idêntica à sua, em forma de lua crescente, na bochecha esquerda. Incrédulo, ele deu um passo à frente e sussurrou, não pode ser, mas a marca é igual à minha. Quem é você? De onde veio esse bebê? A mulher, assustada, deu um passo para trás, tropeçando em uma raiz. Tudo parecia em câmera lenta. Ela caiu, seus braços se abriram, e o bebê escorregou. Eduardo, horrorizado, viu o bebê voar pelo ar. Em um movimento desesperado, lançou-se para frente, braços estendidos, tentando agarrar o bebê antes que ele atingisse o chão duro e rochoso. Seu coração batia forte no peito enquanto gritava, meu Deus, não! Por favor, deixe-me pegá-lo a tempo. O tempo pareceu parar por um segundo, até que ele sentiu o peso do bebê em seus braços. Rolando no chão para proteger o bebê, ele permaneceu deitado por um momento, ofegante, com a criança chorando alto, mas aparentemente sem ferimentos. Sentado rapidamente, Eduardo examinou o bebê, aliviado ao não encontrar nenhum dano. Ele olhou para a mendiga, ainda no chão, atordoada. Com a voz trêmula de adrenalina e emoção, ele disse, está tudo bem, o bebê está seguro, mas você precisa me dizer o que está acontecendo. Por que esse bebê se parece tanto comigo? De onde vocês vieram? A mulher, chamada Rose, olhava fixamente para Eduardo, claramente lutando internamente sobre confiar ou não naquele homem bem vestido que havia acabado de salvar a criança. Finalmente, com uma voz hesitante, ela falou, não posso dizer, ele não é meu, fui forçada a fazer isso. Por favor, senhor, não me leve à polícia. Eu não queria causar problemas. Enquanto ela falava, Eduardo sentiu uma mistura de emoções, confusão, raiva, preocupação e uma estranha conexão com o bebê. A mulher, ainda assustada, apertou o bebê contra o peito e deu um passo para trás. Percebendo que ela pretendia fugir, Eduardo estendeu a mão em um gesto conciliador. Espere, por favor, não vou te machucar. Só quero ajudar. Sua voz, no entanto, traía a urgência que sentia. A mulher, contudo, não parecia convencida. Seus olhos selvagens buscavam uma rota de fuga na densa floresta. Você não entende, ela gritou, sua voz rouca de desespero. Não posso ficar aqui. Seremos encontrados. Você não deveria ter me visto. Antes que Eduardo pudesse reagir, ela se virou e começou a correr, tropeçando entre as árvores.
O coração de Eduardo acelerou enquanto ele a perseguia, gritando: "Pare! É perigoso correr assim com o bebê." A floresta parecia conspirar contra eles, com raízes se erguendo do chão a cada passo. Eduardo podia ouvir a respiração irregular da mulher e os gritos assustados do bebê. Ele estava quase alcançando-os quando o inevitável aconteceu. A mulher tropeçou em uma raiz, perdendo o equilíbrio. Tudo novamente parecia em câmera lenta. Ela caiu para frente, o bebê escorregando de seus braços. Eduardo, horrorizado, viu a pequena figura voar pelo ar, um grito de pânico cortando o silêncio da noite. Ele se lançou para frente, braços estendidos, na tentativa desesperada de segurar a criança antes que ela atingisse o solo rochoso. Com um baque surdo, o bebê atingiu o chão, quase tocando os dedos estendidos de Eduardo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pela respiração irregular de Eduardo e da mulher. Por um momento agonizante, não houve som algum da pequena figura imóvel no chão. Eduardo correu para o bebê, o coração acelerado, temendo o pior. Com mãos trêmulas, ele virou a criança e murmurou: "Ó Deus, por favor, esteja bem, por favor, chore." Um milionário, ao passar por uma área isolada, avista uma mulher sem teto segurando um bebê. Mas o que mais o surpreendeu não foi a situação dela, e sim a marca de nascença no bebê, idêntica à sua. O que essa descoberta inesperada poderia significar? Qualquer som, qualquer coisa, pensou ele, mas o silêncio do bebê era sufocante, como um peso esmagador em seu peito, deixando Eduardo sem fôlego e assustado. O choro fraco do bebê finalmente rompeu o silêncio opressivo da floresta, e Eduardo soltou um suspiro de alívio, com a mão ainda trêmula enquanto cuidadosamente segurava a criança. "Graças a Deus", murmurou, enquanto verificava o pequeno corpo em busca de ferimentos. Ao lado, a mendiga jazia imóvel no chão, aparentemente desmaiada pela queda. Eduardo se viu dividido entre o bebê ferido e a mulher inconsciente. Com o coração acelerado, Eduardo pegou o telefone e ligou para a emergência. "Por favor, preciso de uma ambulância agora", disse ele com a voz trêmula. "Estou na floresta perto. Há um bebê machucado e uma mulher desmaiada." Enquanto ele fornecia mais detalhes, embalava suavemente o bebê, que continuava a chorar baixinho. Os minutos pareceram intermináveis até que os paramédicos chegaram, transformando a cena em um frenesi de atividades. Relutantemente, Eduardo entregou o bebê a um dos paramédicos. Ansioso, observava enquanto o bebê era examinado, e outro paramédico cuidava da mulher, preparando-a para o transporte. "O senhor vai na ambulância? Precisamos levá-los ao hospital agora." "Vai nos acompanhar?", perguntou um dos paramédicos. Eduardo assentiu rapidamente, incapaz de desviar o olhar do bebê. O ambiente estava carregado de tensão, com os monitores apitando enquanto mediam os sinais vitais do bebê e da mulher. Sentado na ambulância, Eduardo se sentia impotente enquanto a equipe médica trabalhava. De repente, a mulher se mexeu. Os olhos dela se abriram lentamente, confusos, até que pousaram em Eduardo. "Eduardo, graças a Deus você está aqui. Preciso falar com você, não estou bem, mas há algo que você precisa saber", murmurou, fraca. O choque percorreu o corpo de Eduardo como uma corrente elétrica. "Como você sabe meu nome?", perguntou, inclinando-se. A mendiga tentou se sentar, mas foi impedida pelo paramédico. Apesar da dor, seus olhos estavam fixos em Eduardo com uma intensidade impressionante. "O bebê, ele é", começou ela, mas antes que pudesse concluir, os monitores começaram a apitar freneticamente. O rosto da mulher empalideceu, seus olhos se reviraram, e um dos paramédicos gritou: "Ela está em choque." Eduardo foi afastado enquanto tentavam estabilizá-la. A viagem seguiu em um turbilhão de sirenes e vozes urgentes. Quando chegaram ao hospital, Eduardo se viu parado no meio do caos, impotente, enquanto o bebê e a mulher eram levados para dentro. Uma enfermeira se aproximou, conduzindo-o gentilmente à sala de espera. "Faremos tudo o que pudermos. Por favor, aguarde aqui", disse ela.
As horas seguintes foram as mais longas da vida de Eduardo, que caminhava de um lado para o outro, repetindo mentalmente os eventos da noite. As palavras da mulher ecoavam em sua mente. O bebê, ele é. O que ela quis dizer? Como ela sabia seu nome? E por que o bebê parecia tão familiar, com a mesma marca de nascença que ele tinha? De repente, uma agitação no corredor o tirou de seus pensamentos. Enfermeiras correram em direção à UTI. O coração de Eduardo disparou ao ouvir trechos da conversa. A pressão do bebê está caindo rapidamente. Precisamos agir agora ou vamos perdê-lo. O pânico tomou conta de Eduardo, que tentou seguir as enfermeiras, mas foi parado por um segurança. Por favor, senhor, deixe os médicos trabalharem, disse o homem, firme mas compassivo. Eduardo recuou, encostando-se na parede, as pernas mal sustentando. Por favor, Deus, murmurou com lágrimas nos olhos, não deixe esse bebê morrer. Eu preciso saber, eu preciso entender. Cada segundo parecia uma eternidade até que, finalmente, um médico apareceu, com um semblante cansado, mas aliviado. O bebê está estável agora, informou. Foi por pouco, mas ele é um lutador. Tivemos que reanimá-lo, mas ele reagiu bem. Quanto à mulher, ela está em coma. Não podemos prever quando, ou se, ela vai acordar. Eduardo assentiu, sentindo uma mistura de alívio e preocupação. Posso ver o bebê? Por favor, eu preciso vê-lo. Sei que parece estranho, mas sinto que preciso protegê-lo, pediu, emocionado. Na UTI neonatal, Eduardo se aproximou do pequeno berço onde o bebê estava, cercado por tubos e monitores. O som rítmico do monitor cardíaco era um alívio. Então, algo chamou sua atenção, uma pulseira de identificação no pulso do bebê. Eduardo se inclinou para ler o nome nela escrito, Otávio. O mundo de Eduardo parou. Otávio, o nome que ele e Nanda, sua ex-namorada, escolheram anos atrás, quando ainda sonhavam com um futuro juntos, antes de o relacionamento acabar e tudo mudar. Como isso era possível? Enquanto observava o pequeno Otávio dormindo, uma avalanche de memórias e perguntas invadiu a mente de Eduardo. A semelhança entre ele e o bebê, o nome na pulseira, a marca de nascença e as palavras misteriosas da mendiga pareciam convergir para uma verdade que ele mal ousava imaginar. Seu coração batia acelerado, uma mistura de medo e esperança se confrontando dentro dele. Quem é você, Otávio? Murmurou Eduardo suavemente, tocando a pequena mão do bebê. E como você vai mudar minha vida? As perguntas pairavam no ar, sem respostas, enquanto o monitor cardíaco continuava seu som constante, lembrando Eduardo de que, por enquanto, a única certeza era que aquele pequeno lutador havia sobrevivido. Quanto ao resto, as respostas, as explicações, as consequências, teriam que esperar. Por ora, Eduardo se permitiu apenas estar presente, vigiando o bebê que, de maneira inexplicável, parecia estar ligado a ele. No dia seguinte, Eduardo dirigiu de volta para casa com Otávio bem preso na cadeirinha ao lado. O sol da manhã surgia no horizonte, lançando um brilho dourado sobre a estrada. Seu coração estava acelerado, dividido entre a alegria de levar o bebê para casa e a ansiedade sobre o que viria a seguir. Como explicaria tudo aquilo para Vitória, sua nova esposa? As palavras do médico ecoavam em sua mente, o bebê está pronto para ir para casa, mas precisará de cuidados especiais. Ele olhou para Otávio, dormindo serenamente, e murmurou, não se preocupe, pequenino, eu vou cuidar de você, aconteça o que acontecer. Quando parou em frente à sua mansão, Eduardo respirou fundo, tentando se preparar para o que viria. Ele pegou Otávio cuidadosamente e caminhou em direção à porta, cada passo parecendo mais pesado. Antes de alcançar a maçaneta, a porta se abriu com força. Vitória estava lá, os olhos vermelhos de tanto chorar, com raiva. Onde você esteve? Por que desapareceu a noite toda? Ela gritou, a voz trêmula. Eu fiquei acordada imaginando o pior e você. As palavras sumiram quando seus olhos caíram sobre Otávio. Eduardo entrou rapidamente, fechando a porta atrás de si. Vitória, eu posso explicar, começou,
mas foi interrompido por uma risada amarga. Explicar o quê, Eduardo? Que você tem uma criança escondida. Que me traiu. Os olhos de Vitória se fixaram na marca de nascença de Otávio, idêntica à de Eduardo. Seu rosto empalideceu. Por que esse bebê tem sua marca de nascença? Não, isso não pode ser verdade, ela sussurrou, cambaleando para trás. Eduardo colocou Otávio com cuidado no sofá, cercando-o com travesseiros para mantê-lo seguro. Ele se virou para Vitória, estendendo as mãos em um gesto de apaziguamento. Vitória, eu juro que não sei nada sobre ele. Eu o encontrei ontem à noite na floresta. Uma mendiga o tinha, mas... Vitória não estava ouvindo. Seus olhos continuavam fixos no bebê, uma mistura de raiva e dor estampada em seu rosto. Há quanto tempo você está mentindo para mim? Ela perguntou em tom baixo e ameaçador. A tensão no ar era quase palpável. Eduardo tentou se aproximar, mas ela se encolheu como se seu toque a queimasse. Eu nunca te traí, Vitória, afirmou Eduardo com firmeza. Eu te amo. Esse bebê, e eu o encontrei na floresta, não pude deixá-lo lá. As palavras acenderam algo em Vitória. Ela avançou, os olhos brilhando de fúria. Um bebê na floresta, e você o traz para nossa casa? E os nossos planos, Eduardo? Nossa família? Você não pensou em mim por um segundo? A voz dela ecoou pela mansão. A raiva crescia dentro de Eduardo, meses de frustrações reprimidas vinham à tona. Não pensei em você. E suas noites fora, Vitória? As vezes que você chegava à tarde, cheirando a um perfume diferente? Ele viu o choque nos olhos dela e continuou, as palavras jorrando, você acha que eu não percebi? Talvez esse bebê seja nossa chance de fazermos algo bom, algo puro, no meio de tanta desconfiança. O som de um tapa ecoou pela sala. Vitória avançou rapidamente e deixou uma marca vermelha na bochecha de Eduardo. Como você ousa? Sibilou ela, as lágrimas escorrendo. Eu nunca te traí. Aquelas noites, eu estava planejando uma surpresa. Uma viagem para que pudéssemos ter nosso próprio filho. Irônico, não? Enquanto eu sonhava com nossa família, você traz o bebê de um estranho para casa. Ela riu amargamente. Os gritos de Otávio cortaram a discussão. Eduardo instintivamente se moveu em direção ao bebê, mas Vitória o bloqueou. Não toque nele. Esse bebê não pertence aqui. Ele não é nosso. A voz dela estava trêmula. Eduardo sentiu seu coração se partir ao ver o desprezo no rosto de Vitória enquanto olhava para Otávio. Ele é inocente, Vitória. Não podemos culpá-lo pelas circunstâncias, implorou Eduardo. Naquele momento, passos apressados vieram do corredor. A governanta, uma mulher de meia idade que trabalhava para eles há anos, entrou na sala com o rosto pálido de preocupação. Senhor, a polícia está aqui, disse ela, com a voz trêmula. Eduardo e Vitória se voltaram chocados para a porta. Pelas janelas de vidro, as luzes piscantes de várias viaturas eram visíveis. O coração de Eduardo disparou. Alguém havia relatado o incidente na floresta? Ou era por causa do bebê? Havia algo mais que ele não sabia? Enquanto Eduardo e Vitória permaneciam paralisados, o som da campainha reverberou pela mansão, e o choro do bebê aumentou, como se ele pudesse sentir a tensão no ar. Eduardo olhou para Vitória, depois para o bebê, e finalmente, para a porta. Ele sabia que, ao abri-la, sua vida mudaria para sempre. Após uma última respiração profunda, ele caminhou em direção à entrada, com várias perguntas surgindo em sua mente. O que a polícia queria? Como isso afetaria o bebê? E, principalmente, haveria chance de salvar seu casamento com Vitória após tudo isso? As respostas estavam do outro lado da porta, e Eduardo tinha consciência de que não havia retorno. Com as mãos trêmulas, ele abriu a porta e se deparou com dois policiais de expressões sérias. Sr. Eduardo Clark,
precisamos que nos acompanhe à delegacia para esclarecer a situação do bebê que você trouxe do hospital. Por favor, venha conosco, disse o homem mais alto, sua voz profunda ecoando pelo hall. Eduardo assentiu, sentindo o olhar de Vitória sobre ele. Ele sabia que sua decisão de trazer o bebê para casa traria consequências, mas não esperava que fossem tão rápidas e severas. Do que estou sendo acusado? Perguntou tentando manter a voz firme. O policial mais baixo respondeu, por enquanto, não há acusações formais, mas há suspeitas de sequestro. A viagem à delegacia foi tensa e silenciosa. Vitória insistiu em acompanhá-los, seu rosto expressando uma raiva contida. Eduardo tentou explicar aos policiais, mas foi aconselhado a aguardar a declaração oficial. Enquanto o carro atravessava a cidade, Eduardo pensava no bebê deixado aos cuidados da empregada. Será que fiz a coisa certa ou arruinei minha vida por um estranho? Ele se questionava. Na delegacia, Eduardo foi levado a uma sala de interrogatório fria e impessoal. O detetive que o recebeu tinha olhos cansados, mas atentos. Senhor Eduardo, estamos investigando o desaparecimento de um bebê do Hospital Central há uma semana. O bebê que você trouxe corresponde à descrição, disse o detetive. Eduardo sentiu o sangue gelar. Mas eu o encontrei ontem à noite na floresta, nos braços de uma mendiga, e a levei para o hospital, ele protestou. O detetive levantou uma sobrancelha cética. Uma história conveniente, não acha? Especialmente considerando sua conexão com a mãe da criança. Antes que Eduardo processasse a acusação, a porta se abriu com força. Uma mulher entrou, com os olhos vermelhos de tanto chorar e o rosto misturando alívio e fúria. Eduardo sentiu o coração parar por um momento. Era Nanda, sua ex-namorada. Onde está meu filho? O que você fez com ele? Por que tirou o bebê de mim? Ela gritou, avançando sobre Eduardo, enquanto os policiais a seguravam. Eduardo ficou paralisado, as peças do quebra-cabeça se encaixando, o bebê na floresta, a marca de nascença, o nome Otávio. Tudo fazia sentido agora. A sala mergulhou no caos. Vitória, que observava em um canto, avançou em direção a Nanda. Seu filho? Do que você está falando? Gritou, seu rosto contorcido de raiva e confusão. Nanda se voltou para Vitória e apontou para Eduardo. Este homem é o pai do meu filho, o mesmo filho que ele tentou tirar de mim. Eduardo tentou se levantar para protestar, mas um policial o empurrou de volta à cadeira. Eu juro que não sabia de nada, ele gritou desesperado. O detetive tentou restaurar a ordem, sua voz se elevando acima da confusão. Senhoras, por favor, acalmem-se. Sr. Clark, preciso que você nos conte exatamente o que aconteceu ontem à noite. Eduardo respirou fundo e começou a narrar os eventos da noite anterior, desde o encontro com a mendiga na floresta até a chegada ao hospital. Conforme ele falava, podia ver as expressões de Nanda e Vitória mudando de raiva para confusão, e depois para uma compreensão relutante. Quando Eduardo terminou, um silêncio pesado caiu sobre a sala. O detetive coçou o queixo, pensativo. Sua história é incomum, Sr. Clark, mas temos uma testemunha no hospital que confirma parte dela. A mulher que você mencionou está em coma, mas foi identificada como uma paciente psiquiátrica fugitiva. Nanda soluçou, cobrindo o rosto com as mãos. Meu bebê, meu pequeno Otávio, nas mãos daquela mulher por uma semana. Vitória, ainda furiosa, mas visivelmente abalada, recuou para um canto da sala, seus olhos fixos em Eduardo com uma mistura de acusação e dúvida. O detetive se levantou, com uma expressão séria. Sr. Clark, embora sua história pareça verdadeira, ainda temos muitas perguntas. Você está liberado, mas não saia da cidade. Precisaremos de mais depoimentos nos próximos dias. Eduardo assentiu, exausto e emocionalmente abalado. Quando se levantou para sair, seus olhos encontraram os de Nanda. Desculpe, disse suavemente. Eu realmente não sabia. Nanda o encarou por um longo momento, antes de desviar o olhar, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto.
Vitória, por sua vez, saiu da sala sem dizer uma palavra, deixando Eduardo sozinho com o peso de suas ações e as consequências que ainda estavam por vir. A tensão entre Eduardo, Nanda e Vitória era palpável. Ele se voltou para Nanda, seus olhos cheios de mágoa. Por que você escondeu isso de mim? Uma criança, meu filho, sua voz tremia de emoção. Nanda, ainda chorando, respondeu: você acha que foi fácil para mim? Descobri que estava grávida depois que terminamos. E você já estava com ela? Disse, apontando para Vitória, que assistia à cena em choque. Eduardo deu um passo em direção a Nanda, as mãos trêmulas. Eu tinha o direito de saber, disse, mas antes que pudesse continuar, o telefone do detetive tocou, interrompendo o momento. A expressão do detetive mudou de surpresa para preocupação conforme ouvia. Ele desligou e se virou para o grupo. A mulher que sequestrou o bebê, seu nome é Luísa. Ela acordou e fugiu do hospital. O choque da notícia caiu sobre todos como um balde de água fria. Nanda soltou um grito abafado, Vitória ficou pálida, e Eduardo sentiu suas pernas fraquejarem. Como isso é possível? Não havia policiais no hospital? Como essa mulher escapou assim? Ele perguntou incrédulo. O detetive balançou a cabeça, tão perplexo quanto eles. Não sei como ela conseguiu escapar, mas vou mobilizar todas as unidades para encontrá-la. As notícias sobre os sequestradores pareciam ter mudado algo em Nanda. Ela se levantou abruptamente, enxugando as lágrimas com determinação. Eu preciso ver meu filho agora. Se ela tentar levá-lo novamente, não, eu tenho que ir agora, disse, sem deixar espaço para discussão. Eduardo assentiu devagar, ciente do olhar furioso de Vitória. Ele está em nossa casa, está seguro, disse suavemente. Nanda o observou por um momento antes de concordar. Deixe-me ir, então. Quero levar Otávio para casa, onde ele pertence. As palavras atingiram Eduardo como um soco no estômago. Ele queria protestar, dizer que também tinha direitos, mas sabia que aquele não era o momento. Ok, vamos buscar Otávio, ele concordou relutante. A viagem de volta à mansão de Eduardo foi tensa e silenciosa. Vitória recusou-se a andar no mesmo carro, preferindo um táxi. Ao chegarem, Nanda correu para dentro, guiada pela empregada até o quarto onde Otávio estava. Eduardo a seguiu, dividido entre a alegria de ver seu filho e a dor de saber que o perderia novamente. Nanda pegou Otávio nos braços, lágrimas de alívio escorrendo por seu rosto. Mamãe está aqui, meu amor. Me perdoe, tiraram você de mim enquanto eu ainda estava sob efeito da medicação. Nunca mais vou deixar ninguém te tirar de mim, ela sussurrou, beijando a testa do bebê. Eduardo observava a cena, sentindo-se um intruso em sua própria casa. Nanda, sei que não tenho o direito de pedir, mas posso vê-lo de vez em quando? Perguntou hesitante. Nanda olhou para Eduardo, seu olhar suavizado. Você é o pai dele, Eduardo. Claro que pode vê-lo, mas preciso que você me prometa uma coisa, pediu Nanda, com Otávio seguro em seus braços. Eduardo, prometa que não vai tentar tirá-lo de mim. Eduardo a seguiu até a porta, seu coração pesado. Eu prometo, Nanda. Nunca faria isso. Só quero o direito de fazer parte da vida do meu filho. Vou dar a ele tudo o que precisa e estar presente, disse sinceramente. Nanda olhou para ele e para a porta antes de responder. Eu te ligo amanhã para você vê-lo, disse suavemente antes de entrar no táxi que a esperava. Eduardo ficou parado na porta, observando o carro se afastar, levando seu filho recém-descoberto. Ao se virar para entrar, encontrou Vitória no corredor, seus olhos ardendo de fúria. Espero que você esteja satisfeito. Acabou de destruir nosso casamento por uma criança que nem sabia que existia, ela sibilou, subindo as escadas sem esperar resposta, deixando Eduardo sozinho com seus pensamentos. A noite caiu sobre a mansão, trazendo uma inquietante quietude. Eduardo não conseguiu dormir, sua mente repetindo os eventos do dia sem cessar.
Vitória trancou-se no quarto de hóspedes, recusando-se a falar com ele. Por volta da meia-noite, enquanto ele olhava o jardim da varanda, um movimento nas sombras chamou sua atenção. Intrigado e apreensivo, desceu as escadas e saiu para o jardim, seus olhos examinando a escuridão. Foi então que a viu, a mulher da floresta, Luísa, como o detetive havia descrito, emergindo das sombras como um fantasma. Você, a sequestradora. O que está fazendo aqui? Vou chamar a polícia se aproximar do meu filho novamente, exclamou Eduardo, sua voz uma mistura de surpresa e raiva. Luísa parecia assustada, seus olhos arregalados e selvagens. Eu precisava vê-lo, por favor, não chame a polícia, gaguejou, dando um passo hesitante em direção a Eduardo. Preciso explicar. Eduardo sentiu uma onda de emoções conflitantes, raiva, confusão e curiosidade. Explicar o quê? Por que roubou meu filho? O que a fez tirá-lo dos braços da mãe? Perguntou furiosamente. Luísa estremeceu com as palavras, mas continuou se aproximando. Por favor, deixe-me explicar. Nunca foi minha intenção. Semanas atrás, consegui escapar do hospital psiquiátrico, disse rapidamente, como se temesse não ter tempo de contar tudo. Eu não queria machucar ninguém, juro que estava fugindo, quando... Antes que ela pudesse continuar, um grito cortou o silêncio da noite. Eduardo, o que está acontecendo? Vitória gritou, parada na varanda, seus olhos arregalados ao ver Luísa. Ela tirou o telefone do bolso do Rob. Estou chamando a polícia agora. Você começou essa confusão, e agora vai pagar, disse, enquanto discava. Luísa entrou em pânico e virou-se para fugir. Agindo por instinto, Eduardo segurou seu braço. Espere, você precisa se entregar. É a única forma de consertar isso. Mas Luísa se soltou com força surpreendente e desapareceu nas sombras do jardim antes que ele pudesse impedi-la. Ele ficou parado, atordoado. Minutos depois, o som das sirenes começou a ecoar à distância. Ao olhar para Vitória, que o encarava com uma mistura de raiva e acusação, Eduardo sentiu o peso de todas as decisões e segredos que o levaram àquela situação. Como ele poderia explicar algo que ele mesmo mal compreendia? Como poderia consertar os danos em seu casamento e sua vida quando a verdade parecia cada vez mais complicada? No dia seguinte, o céu amanheceu cinza e frio, refletindo o estado de espírito de Eduardo. Ele mal dormiu, atormentado pelos eventos da noite anterior e pela fuga de Luísa. A polícia vasculhou a propriedade e a área ao redor, mas não encontrou nenhum sinal da mulher, que agora estava sentada em seu carro, do lado de fora da casa de Nanda. Eduardo sentia uma mistura de ansiedade e antecipação. Ele olhou para o pequeno ursinho de pelúcia no banco do passageiro, um presente para Otávio. É agora ou nunca, pensou. Hora de conhecer meu filho de verdade. Finalmente poderei segurá-lo e ter certeza de que ele é meu, murmurou para si, reunindo coragem para sair do carro. Eduardo não notou o carro discretamente estacionado do outro lado da rua, nem os olhos atentos de Vitória, que observavam cada movimento seu. Ele caminhou até a porta da frente de Nanda, o coração batendo forte no peito. Antes que pudesse tocar a campainha, a porta se abriu. Nanda estava ali, Otávio nos braços, seus olhos refletindo uma mistura de cautela e resignação. Você veio. Achei que não viria, disse simplesmente, afastando-se para deixá-lo entrar. Eduardo assentiu, engolindo em seco. Eu precisava vê-los, respondeu, com os olhos fixos no rosto de Otávio. Dentro da casa, o ar estava carregado de tensão não resolvida. Nanda levou Eduardo até a sala de estar, onde um tapete de brincar e brinquedos espalhados indicavam a presença constante de um bebê. Ela colocou Otávio gentilmente no tapete e se virou para Eduardo. Você tem 1 hora. Depois disso, preciso colocá-lo para dormir, disse, sua voz firme, mas não hostil. Eduardo assentiu, grato pela oportunidade. Ele se ajoelhou ao lado de Otávio, maravilhado com cada pequeno movimento e som que o bebê fazia. Oi, Otávio.
Sei que já nos conhecemos antes, mas não me apresentei direito. Eu sou seu pai, sussurrou, a voz embargada pela emoção. Do lado de fora, Vitória observava a cena pela janela, seu rosto uma máscara de fúria contida. Ela viu Eduardo pegar Otávio e viu o sorriso radiante que iluminou seu rosto quando o bebê agarrou seu dedo. Cada momento de conexão entre pai e filho era como uma facada em seu coração. Vitória recuou para as sombras de uma árvore próxima e pegou o telefone com dedos trêmulos de raiva. Discou um número que sabia de cor e, quando a ligação foi atendida, sussurrou com urgência: o plano falhou. Precisamos de um novo acordo. Não quero que você estrague isso. Quero que tudo termine exatamente como combinamos. Se houver algum erro, você já sabe o que vai acontecer, ameaçou, fria. Dentro da casa, alheio ao drama que se desenrolava lá fora, Eduardo estava completamente absorto em Otávio, fazendo caretas e sons engraçados que faziam o bebê rir. Nanda observava de longe, sua expressão suavizando aos poucos. Ele tem o seu sorriso, comentou suavemente, quebrando o silêncio. Eduardo olhou surpreso e tocado pelo comentário. Ele tem os seus olhos, respondeu, sentindo uma pontada de arrependimento pelo tempo perdido. A hora passou rápido demais para o gosto de Eduardo. Quando Nanda anunciou que era hora do cochilo de Otávio, ele sentiu como se estivesse sendo arrancado de um sonho. Relutantemente, devolveu o bebê para a mãe, seus dedos se roçando no processo. Por um momento, eles ficaram ali, conectados pelo pequeno ser que criaram juntos. Posso voltar amanhã? Preciso vê-lo. Você não sabe como estou feliz que ele está bem e que é meu filho. Posso vir amanhã, por favor? Perguntou Eduardo, sua voz mal disfarçando a esperança. Nanda hesitou por um instante antes de acenar afirmativamente. Sim, você pode, respondeu, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Eduardo saiu da casa de Nanda se sentindo ao mesmo tempo leve e pesado. A alegria de passar um tempo com Otávio competia com a tristeza de ter que deixá-lo. Ele estava tão perdido em pensamentos que quase não percebeu Vitória ao lado de seu carro. Seu coração afundou com a expressão fria no rosto da esposa. Vitória, o que está fazendo aqui? Começou, mas ela o interrompeu com um gesto abrupto. Nem tente explicar, Eduardo. Você escolheu o seu caminho. Agora lide com as consequências, sibilou, antes de se virar e sair rapidamente, deixando Eduardo sozinho com o peso de suas escolhas e o medo do que o futuro poderia trazer. Dias depois, a tensão na mansão ainda era palpável. O casal mal trocava palavras, além do estritamente necessário. Eduardo dividia seu tempo entre o trabalho e as visitas a Otávio, enquanto Vitória permanecia fria e distante. Naquela tarde, no entanto, algo mudou. Quando Eduardo desceu as escadas, pronto para mais um dia de trabalho, encontrou Vitória na sala de estar, um sorriso forçado no rosto. Eduardo, querido, estive pensando. Talvez eu tenha reagido mal a toda essa situação com Otávio, começou, sua voz estranhamente doce. Eduardo parou, surpreso com a mudança repentina de atitude da esposa. Observou-a cuidadosamente, notando a tensão nos ombros dela, apesar do sorriso suave. O que quer dizer, Vitória? Perguntou cauteloso, temendo que aquilo fosse apenas o prelúdio para mais uma discussão acalorada. Vitória se aproximou, seus olhos fixos nos dele. Quero dizer que talvez seja hora de aceitar a realidade. Otávio é seu filho e parte de nossas vidas agora, disse, respirando fundo como se reunisse coragem. Na verdade, estava pensando, e se eu cuidasse dele hoje? Você poderia trazê-lo aqui e eu ficaria com ele enquanto você trabalha, sugeriu, o sorriso se ampliando a cada palavra. A oferta pegou Eduardo completamente desprevenido. Ele olhou para Vitória, buscando em seu rosto algum sinal de engano ou ressentimento, mas tudo o que viu foi uma expressão de determinação e algo mais que ele não conseguia identificar. Você tem certeza, Vitória? Perguntou, sua voz traindo uma mistura de esperança e cautela. Tenho certeza, Eduardo, é hora de fazermos isso funcionar como uma família.
As palavras como uma família ecoaram na mente de Eduardo, trazendo uma sensação de alívio e gratidão. Obrigado, Vitória. Vou ligar para Nanda imediatamente, disse ele, inclinando-se para beijá-la na bochecha. Horas depois, Eduardo saiu de casa, lançando um último olhar para Vitória, que segurava Otávio nos braços. O bebê estava calmo, brincando com um chocalho colorido. Nanda havia enviado todas as instruções. Há fraldas, leite e tudo de que ele precisa. Mas, se quiser, posso deixá-lo com ela. Tem certeza de que vai ficar bem? Eduardo perguntou pela terceira vez, hesitando com a mão na maçaneta. Vitória revirou os olhos, um sorriso forçado no rosto. Claro, querido, Otávio e eu vamos nos divertir muito, não é, pequenino? Ela cutucou suavemente a barriga do bebê, fazendo-o rir. Eduardo sentiu um alívio e gratidão ao dizer: "Você é incrível, Vitória. Obrigado por isso." Com um último aceno, ele saiu, fechando a porta atrás de si. Assim que o som do carro de Eduardo desapareceu ao longe, o sorriso de Vitória se desfez como fumaça. Ela olhou para Otávio, seus olhos se estreitaram perigosamente. "Então, somos só nós dois agora, pequeno intruso", ela sibilou, sua voz cheia de veneno. Otávio, alheio à mudança de atmosfera, continuou brincando com o chocalho. Vitória caminhou até a janela, observando a rua vazia. "Você não tem ideia do caos que causou. Meses de planejamento, todos arruinados por sua mera existência", murmurou mais para si mesma do que para o bebê. Com passos deliberados, Vitória carregou Otávio para o quarto que Eduardo havia preparado para ele. Colocou-o no berço e, inclinando-se sobre ele com um olhar ameaçador, disse: "Sabe, pequeno Otávio, eu tinha grandes planos para minha vida com Eduardo. Uma carreira brilhante, viagens pelo mundo, talvez até nossos próprios filhos, quando eu estivesse pronta." Ela sussurrou, sua voz perigosamente baixa. "Mas você arruinou tudo." Otávio começou a choramingar, talvez sentindo a hostilidade emanando de Vitória. Ela o pegou de forma brusca, balançando-o com movimentos mecânicos. "Não chore, seu pequeno bastardo. Isso não vai adiantar nada", sussurrou, sem nenhum traço de conforto na voz. Ela andava pela sala, seus olhos vagando pelos objetos infantis com desdém. "Você acha que pode simplesmente aparecer e tomar o lugar dos filhos que eu deveria ter com Eduardo? Bem, tenho uma notícia para você, isso não vai acontecer." Sua voz tremia de raiva contida. Vitória colocou Otávio de volta no berço, observando-o com uma expressão calculista. "Você sabe que não posso deixar que estrague tudo. Preciso fazer algo a respeito." "Não é nada pessoal." Ela se inclinou mais perto, seus olhos se encontrando com os de Otávio. Nesse momento, o telefone de Vitória vibrou no bolso. Ela o tirou e viu uma mensagem de um número desconhecido: "Tudo está pronto, aguardando suas ordens." Vitória sorriu, um sorriso que não alcançou os olhos. Ela olhou para Otávio uma última vez, que agora começava a fechar os olhos, adormecendo pacificamente, alheio ao perigo que o cercava. "Durma bem, pequeno Otávio, aproveite enquanto pode, porque em breve você não será mais que uma triste lembrança na vida de Eduardo", ela sussurrou, com a voz carregada de uma ameaça velada. Com essas palavras, Vitória saiu da sala, fechando a porta suavemente atrás de si, deixando Otávio sozinho no silêncio opressivo, enquanto se preparava para colocar seu plano sinistro em ação. Horas depois, o fim da tarde invadiu o escritório de Eduardo. Ele estava imerso em papelada, tentando se concentrar no trabalho, mas seus pensamentos voltavam para Otávio e Vitória em casa. O telefone na mesa tocou, quebrando sua concentração. Era sua secretária, sua voz tensa e hesitante. "Sr. Clark, há uma mulher no saguão insistindo em vê-lo. Ela parece muito nervosa e diz que é urgente." Eduardo franziu a testa, sentindo um desconforto no estômago. "Qual é o nome dela?" "Não estou esperando ninguém e não tenho reuniões marcadas", perguntou, temendo a resposta. Ela se identificou, continuou.
Ela disse que o nome dela é Luísa, senhor. O coração de Eduardo disparou. Mande-a subir imediatamente, ordenou, sua mente girando com possibilidades. Momentos depois, Luísa entrou no escritório com os olhos arregalados e assustados, suas mãos visivelmente tremendo. Eduardo se levantou, uma mistura de raiva e preocupação no rosto. O que você está fazendo aqui? Você deveria estar presa, ele exigiu, mas Luísa o interrompeu, sua voz quebrada e desesperada. Por favor, você precisa me ouvir. Otávio está em perigo, disse ela. As palavras atingiram Eduardo como um soco no estômago. Ele agarrou os braços de Luísa, seu rosto a centímetros do dela. Do que você está falando? O que você sabe sobre Otávio? Luísa começou a falar rapidamente, as palavras saindo em uma torrente de confissão e medo. Vitória e eu nos conhecemos desde a faculdade. Ela descobriu sobre a gravidez de Nanda antes de você. Eduardo sentiu o chão sumir sob seus pés, sua mente lutando para processar a informação. O quê? Como? Ele gaguejou, mas Luísa continuou, as palavras jorrando como se uma represa tivesse se rompido. Vitória me tirou da clínica psiquiátrica. Ela sabia que eu estava internada e que, se fosse pega, eu seria facilmente desacreditada. Vitória planejou tudo meses atrás. O plano foi cuidadosamente arquitetado por ela. Eu deveria roubar o bebê assim que nascesse e entregá-lo a ela. Por conta da minha liberdade daquela clínica, ela iria colocar o bebê para adoção em um lugar onde ninguém pudesse encontrá-lo. A sala parecia rodar ao redor de Eduardo, que tropeçou em direção à cadeira, sentindo-se como se tivesse sido atingido fisicamente. Isso não pode ser verdade, murmurou mais para si mesmo do que para Luísa, mas as peças do quebra-cabeça começaram a se unir em sua mente, formando uma imagem terrível. Luísa prosseguiu, com lágrimas correndo pelo rosto, eu não consegui fazer isso. Quando cheguei à floresta com Otávio, não consegui entregá-lo. Foi quando você me encontrou. Tenho um grave distúrbio, mas também tenho um coração. Não poderia fazer isso com uma criança inocente, mesmo querendo sair daquela clínica. Mas agora, Vitória me ligou hoje à tarde e disse que pegou o bebê e vai entregá-lo para adoção. Eduardo, você precisa impedi-la. Já tem uma família disposta a levá-lo para fora do país, disse ela, engasgando entre soluços. O mundo de Eduardo desabou naquele momento. A traição de Vitória, o perigo que Otávio enfrentava, tudo se misturava em uma onda de pânico e raiva. Ele se levantou bruscamente, derrubando a cadeira. Meu Deus, Otávio, meu filho, isso não pode estar acontecendo! Gritou, correndo em direção ao telefone. Seus dedos tremiam enquanto discava o número da polícia. Emergência, por favor, disse, com a voz trêmula de urgência. Quero relatar um sequestro em andamento. Meu filho, minha esposa, as palavras saíam quebradas, quase incoerentes, enquanto ele falava com a polícia. Eduardo pegou o celular com a outra mão e discou o número de Nanda. Ela atendeu no segundo toque, com uma voz sonolenta. Eduardo, o que aconteceu? Ele interrompeu, com as palavras saindo freneticamente, Nanda, Otávio está em perigo. Vitória, ele mal conseguia formar frases. Do outro lado da linha, Nanda suspirou, agora completamente acordada. Eduardo, o que está acontecendo? O que houve com nosso filho? Por favor, me diga que ele está bem. A voz dela estava cheia de medo e confusão. Eduardo encerrou a chamada com a polícia e se concentrou em Nanda, tentando controlar a voz. Nanda, me encontre imediatamente. Vou te explicar no caminho, mas precisamos chegar lá rápido, antes que seja tarde demais. Precisamos salvar nosso filho, ele disse, desligando sem esperar uma resposta. Em seguida, virou-se para Luísa, que permanecia de pé, tremendo. Você vem comigo. Vai contar tudo à polícia, ordenou ele. Luísa assentiu, resignada, e o seguiu enquanto corriam para o elevador em direção ao estacionamento.
O coração de Eduardo batia com força no peito, suas mãos apertavam o volante com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Ao lado dele, Luísa murmurava repetidamente: sinto muito, sinto muito. Nunca quis causar mal. Só queria sair daquele lugar horrível, ela implorava. Eduardo mal a escutava, com a mente focada em apenas uma coisa: chegar até Otávio antes que fosse tarde demais. Enquanto o carro acelerava pelas ruas da cidade, as sirenes da polícia ecoavam à distância. Eduardo não conseguia afastar o pensamento aterrorizante: e se eu chegar tarde demais? E se Otávio já tiver desaparecido? E se nunca mais o virmos? A noite caía sobre a cidade, assim como a sombra do medo e da incerteza sobre o destino de uma criança inocente. O carro de Eduardo parou bruscamente em frente à mansão. Nanda já estava lá, o rosto pálido de preocupação, especialmente ao ver Luísa ao lado de Eduardo. Sem perder tempo com explicações, Eduardo pegou o celular e discou o número de Vitória. Seu coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. Quando Vitória atendeu, ele respirou fundo, tentando manter a voz calma e determinada. Vitória, você estava certa. O bebê vai atrapalhar. Não posso ser pai agora. Acho que vou ter que entregá-lo para adoção, sem que Nanda saiba, ele disse, lutando para conter o tremor na voz. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha antes que ela respondesse: Oh, Eduardo, eu sabia que você entenderia. Estou no centro. Vamos nos livrar desse bebê e ser felizes. Eduardo desligou assim que ela deu o endereço e trocou um olhar significativo com Nanda. Vamos pegar nosso filho, disse ele, com a voz cheia de determinação. O centro de adoção era uma verdadeira corrida contra o tempo. Eduardo dirigia como se sua vida estivesse em jogo, enquanto Nanda se agarrava ao painel e Luísa chorava no banco de trás. As sirenes da polícia soavam ao longe, mas se aproximando rapidamente, prometendo que a justiça estava prestes a ser feita. Ao chegarem no endereço, Eduardo mal esperou o carro parar antes de saltar para fora. Ele correu até a entrada, com Nanda logo atrás, seus corações batendo no mesmo ritmo e com um único pensamento em mente: Otávio. Ao invadirem a porta, encontraram Vitória segurando Otávio em seus braços. Seus olhos se arregalaram de surpresa, mas logo se estreitaram em fúria ao perceber que havia caído numa armadilha. Você mentiu para mim, ela sibilou, apertando Otávio ainda mais contra si. Eduardo deu um passo à frente, com as mãos estendidas em um gesto apaziguador. Vitória, entregue Otávio. Não complique mais as coisas para você. O confronto que se seguiu foi intenso e carregado de emoção. Vitória, encurralada, oscilava entre ameaças e súplicas, enquanto Eduardo e Nanda tentavam se aproximar com cuidado, preocupados com a segurança de Otávio. Você não entende, fiz isso por nós, Eduardo, para o nosso futuro, Vitória gritou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Nanda, incapaz de se conter por mais tempo, deu um passo à frente. Por favor, Vitória, implorou, sua voz embargada. Ele é só um bebê, o nosso bebê. Naquele momento, as sirenes da polícia ficaram ainda mais próximas, e passos apressados podiam ser ouvidos no corredor. Percebendo que estava encurralada, Vitória olhou desesperadamente ao redor em busca de uma saída. Seus olhos pousaram em uma janela próxima, e, por um terrível instante, Eduardo temeu que ela pudesse fazer algo impensado. Vitória, está tudo bem. Só me dê o Otávio, por favor, ele disse suavemente, dando mais um passo em sua direção. O tempo pareceu congelar por um instante, até que, como se um encanto fosse quebrado, Vitória desabou, caindo de joelhos. Seus braços se afrouxaram em torno de Otávio, e Nanda rapidamente avançou para pegar o bebê. Nesse exato momento, a polícia invadiu a sala com armas em punho. Vitória foi presa imediatamente, assim como Luísa, que permanecia calada em um canto, observando tudo com olhos arregalados de medo e remorso. Enquanto as duas eram algemadas e levadas embora, Eduardo se voltou para Nanda e Otávio. O bebê, alheio ao drama que acabou de ocorrer, sorriu para os rostos familiares de seus pais.
Lágrimas de alívio escorreram pelo rosto de Eduardo enquanto ele abraçava Nanda e Otávio, formando um círculo de proteção ao redor de sua pequena família. Unidos pela adversidade e pelo amor, Eduardo e Nanda decidiram dar uma chance ao relacionamento. Em uma tarde ensolarada de outono, sentaram-se no jardim de sua nova casa, observando Otávio dar seus primeiros passos trôpegos sobre a grama macia. Eduardo olhou para Nanda, com o coração cheio de amor e gratidão. "Você acredita em segundas chances?" ele perguntou suavemente. Nanda sorriu, entrelaçando seus dedos aos dele. "Estou olhando para uma agora", ela respondeu, inclinando-se para lhe dar um beijo carinhoso. Otávio riu, cambaleando em direção aos pais com os bracinhos estendidos. Eduardo pegou nos braços, sentindo o peso reconfortante do filho, enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de dourado e rosa. Ele sabia que, não importa o que o futuro reservasse, enfrentariam juntos como uma família. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!